Bom, meus amigos, então vamos lá, tentar continuar de onde nós paramos na mentoria passada. Mentoria passada a gente parou em overheads, tá? Então a nossa ideia aqui é seguir com hatch, surdo, tom. No caso aqui a gente só tem um surdo. Depois a gente vai para drum bus, heavy, baixo e guitarra, tá bom? Acredito que eu não vou aqui zerar todos os parâmetros para não mudar muito do que vocês já viram na aula que não foi gravada, tá bom? Então, hi-hat, vamos ouvir aqui como é que a hi-hat está chegando. Isso aqui eu vou sempre fazer em todos os canais, tá? Então, o que que é interessante observar aqui? Tem muito bumbo entrando, tem muito grave entrando aqui. Então, particularmente, eu não gosto muito do microfone de hi-hat. Né? O microfone de hi-hat, se eu tenho opção, muitas vezes eu nem uso, e eu uso os overs para ter esse hatch nos overs, né? E não faço nada demais para isso. O hatch ele já soa bastante nos overs. Mas como a gente tem aqui, então o que eu vou fazer é só uma equalização, né? Eu vou equalizar aqui fazendo um filtro de graves até um certo ponto. Eu vou deixar tocar sem o filtro de graves, depois vou adicionar ele para vocês verem. A ideia aqui é tentar matar esses graves de bumbo e ressonâncias do aquário. Basicamente, o que eu fiz aqui foi fazer um filtro aqui por volta de 350, 340 Hz. E nessa parte do médio agudo eu senti que o hatch ele vem muito agressivo. Então eu controlei um pouquinho essa região, nada demais, tá? E depois adicionei um pouquinho de reverb aqui, que enfim, isso aqui vocês não precisam preocupar, que a gente vai falar sobre reverbs depois, mas só para dar uma olhada nesse. Bem pouquinho, nada, nada, nada demais. Beleza, meus amigos? Então esse aqui foi o nosso hatch. E agora vamos para o nosso tom, tá? Deixa eu achar uma parte que tenha tom aqui. Vou deixar esse tom tocando um pouco para vocês ouvirem um pouquinho do som dele. Esse tom aqui, particularmente, ele tá vindo bem bonito. Vou ouvir ele aqui. Tá vindo muito bonito o som desse tom, cara. Inclusive, qual é a questão aqui? Inclusive, eu falei isso lá na mentoria, que não foi gravada. A gente até vai ter que sacrificar um pouquinho o som desse tom, porque tem um prato bem chato entrando aqui, cara. Tem overs e tem hatch, e tá trazendo uma frequência média aguda que não tá interessante aqui.
sabe? Não tá. É muito médio agudo aqui. E talvez essa soma atrapalhe um pouco os meus overs. Então, assim, não é nem pelo tom, mas pelos overs que estão entrando aqui, por mais que eu vá usar um gate, mas eu vou dar uma controlada. Então, eu vou fazer uma varredura aqui nessa região dos médios agudos, para tirar essa, dar uma amenizada nesse médio agudo desses pratos. No mais, cortei um pouquinho aqui do tom em 100 Hz. Fiz também um filtro de agudos em 15K para tentar amenizar um pouquinho mais esse high desses pratos, tá? Porque o tom não vai soar nesse 15K para frente, mas tem muitos overs, tem muito prato, tem muito hatch soando nessa região. Então dei uma fechadinha aqui. Encontrei essa região do médio agudo que eu falei para vocês desses pratos, dei uma amenizada. E aí aqui é aquela frequência que eu falei para vocês, entre 300, 250 a 1K, que é a frequência do balde, né? Do tom, do surdo, que tem muito caixa. Então fiz uma varredura aqui para identificar onde é aquele lodo, né? Basicamente isso, e coloquei aqui 3 dBs em 116 Hz. Por que 116 Hz? Eu já mostrei para vocês. Colocar um equalizador antes, até antes dessa equalização que eu estou fazendo aqui, tá? Para poder pegar o som do tom puro, para descobrir exatamente onde é a... Como vocês podem ver, a tônica dele é exatamente em 116, que é esse pontinho amarelo aqui, ó. Legal? Então, achei a tônica, eu desligo o equalizador, abro o meu, e aí coloco aqui em 116 e dei 3 dBs, tá? Sobre equalização, vocês já estão meio que craques sabendo como é que eu faço elas aqui, mas aí a gente vai agora para compressão, tá? No mesmo padrão que eu fiz a compressão da caixa lá, a forma de usar o compressor, só que um pouquinho mais agressivo. Eu gosto de comprimir mais o tom, eu gosto de comprimir mais o surdo. Então, como é que eu vou fazer aqui? Fast Attack, essa seleção de Fast Attack, quando que você vai usar Fast Attack? Quando você quiser realmente matar um transiente ali, inibir ou amenizar a entrada de um transiente ou de um pico. Agora, quando a gente fala de bateria, caixa, tom, bumbo, esses elementos, eles são pico, eles são transiente, faz parte deles, né? Então, se eu faço uma compressão com ataque rápido, eu tô matando esse primeiro transiente, então posso estar prejudicando a minha bateria. Claro, falando especificamente desse estilo. Então, quando que você vai usar Fast Attack na bateria? Quando você quiser fazer alguma soma de efeito ou alguma compressão de efeito, como é o caso do que eu fiz na esteira, né? Fazendo uma compressão com ataque rápido, justamente para matar esse primeiro ataque da esteira, para ter só o molho depois. Uma questão artística e muito pessoal. Então, nesse caso aqui do tom, cara, ataque lento, então, chave seletora oposta ao Fast Attack. E especificamente nessas peças de tambores, tom, surdo, eu vou trabalhar com ratio um pouquinho mais apertado, tá? Por volta de 8 aqui. Só para vocês terem uma noção, a caixa eu trabalho por volta entre 3 e 5. Então aqui o meu ratio ele vai estar em 8. Então já é um ratio mais agressivo. Já é uma compressão um pouquinho mais agressiva.
O release vocês já sabem, eu já expliquei. A regrinha do release é dançando com a peça. Então, eu vou identificar onde que está dançando com a peça, no sentido de comprimir e voltar a tempo de ter, por exemplo, talvez uma próxima peça e ele não estar comprimindo ainda. Então tem que achar esse release, esse ponto certo para deixar ele atuando, tá? E aí o threshold vai ser onde eu vou decidir quanto de compressão eu quero. Eu quero, nesse caso, por volta de 10 dBs, tá? Então vamos encontrar isso aí. Bom, eu encontrei aqui um ponto legal do meu threshold, só que o meu release ele tá muito rápido. Então, eu vou começar a tentar achar ele num tempo ali que ele está comprimindo os meus tons, mas está voltando no final. Aqui, do jeito que tá, ele está comprimindo e no meio da tocada ele já volta. Não é isso que eu quero. Aqui tá bem interessante. Ótimo. Esse ponto do compressor aqui tá muito bom. E agora, cara, a gente vai para um elemento novo, então preciso de muita atenção de vocês nesse elemento que é o gate, tá? Eu uso gate tanto no tom como no surdo. Então, eu acho muito importante porque quando não está tocando, essa soma desses pratos, quando soma com todo o resto da bateria, cara, é muito difícil. E você usando o gate sempre bem setado, você não vai ter problema. Suas peças, quando forem tocadas, sempre vão entrar e você vai amenizar esse fundo, sabe? A grande questão e o grande segredo aqui é o seguinte: todas as lives que eu faço, você pode olhar no Instagram lá, sempre tá tudo aberto aqui, ó. Meus surdos e o meu tom, eles sempre estão assim. Então eu tô o tempo todo controlando ou frouxando os gates para eles pegarem sinais mais baixos, por exemplo, quando a dinâmica da bateria tá mais baixa, ou apertando quando a bateria tá lá em cima com bastante pressão e tá vazando bastante, eu aperto o meu gate aqui para poder amenizar esse vazamento, tá? Mas eu vou explicar para vocês bem direitinho como é que funciona o gate. O gate é o seguinte, esse gate particularmente ele tem o botão de gate, né, para você ligar. Ele vai ter fast attack, tá? Ataque rápido e ataque lento, oposto. Eu vou ter o range, eu vou ter o release e eu vou ter o threshold. Agora, qual é o conceito do gate? Geralmente o conceito do gate ele vai ser oposto ao conceito do compressor. Porque se no compressor eu preciso, por exemplo, trabalhar nessa peça com um ataque lento, com o gate nessa peça eu preciso trabalhar com ataque rápido. Por quê? No compressor, ataque lento, porque eu preciso passar o primeiro transiente e só depois comprimir. Então, eu preciso de um ataque lento para ele não atuar assim que entrar o transiente. Só que no caso do gate, eu preciso do ataque rápido, porque quando o sinal bate, que é o transiente, eu já preciso que o gate abra. Se ele está com ataque lento, o sinal bate, ele demora para abrir, você já perdeu aquele transiente. Aí é complicado, né? Então, sempre percebam isso, como o gate ele vai trabalhar na contramão do compressor no sentido dos sets, tá? Mas todos eles vão estar cooperando para que esse transiente passe e seja bem tocado, bem presente. E vamos amenizar esse fundo, né? O que que eu vou fazer aqui? O range, ele é o tanto de vazamento que eu quero retirar. Então, por exemplo, o range em 40, ele está tirando todo o vazamento. Vamos ouvir aqui, ó.
eu acho muito agressivo. Eu acho que não precisa ser tanto. Então, eu vou trabalhar com o range um pouco mais suave, tá? Eu vou deixar tocando aqui e vou achar um range. O range aqui em 27 para mim tá ótimo, tá? Porque ele tem vazamento, mas ele tá bem ao fundo. Ó, se a gente for comparar, então o vazamento já foi bem ao fundo. Então tá bem interessante por essa região aqui. Eu sempre indico se trabalhar com range entre 20 e 30, tá? E aí depois, cara, é muito simples. O ataque lento, desculpa, o ataque rápido. Eu falei ataque lento porque eu vi a chave seletora no ataque lento aqui. O ataque rápido, então, vai ser a chave seletora conjunta com fecha ataque aqui, para poder setar esse ataque rápido. E o release é o mesmo conceito, tá? Dançando com a peça. Então, tem que abrir para o tom entrar e já fazer essa volta rápida para não pegar vazamentos. Só que tem que ter pelo menos o tempo da queda desse do tom. Porque senão mata muito. Por exemplo, se for aqui, ó, olha como é que mata. E já foi. Entende? Então tem que ter esse tempo. Olha que coisa horrível. Ótimo. Esse set aqui do release ficou ótimo. O tom ele entra por causa do ataque rápido. A cauda dele toca toda, porque o release está bem setado. O threshold está bem setado também, praticamente abrindo só com o tom, tá tudo certo. Tá? Então, é esse set aqui que eu vou usar para o meu tom. E agora, indo para o meu surdo, o que eu vou fazer é basicamente colar isso que eu fiz aqui no meu surdo, tá? A única diferença vai ser, ó, inclusive vocês podem ver que o set aqui está bem parecido, ó. A única diferença é que eu vou mudar a tônica do grave aqui, tá? Como o meu surdo ele é bem mais grave do que o meu tom, então eu vou fazer aquele mesmo processo que eu falei para vocês de abrir aqui um equalizador antes de todos os plugins do meu surdo, colocar para tocar, para descobrir aonde que é essa que tá aqui por volta de 71, tá? Então vocês podem ver que foi exatamente o que eu fiz aqui, ó. Por volta de 71, eu dei 3 dBs. Todo o resto é igual, ó. A parte dos médios agudos, dos médios graves, a parte dos filtros, do compressor e do gate, tudo é a mesma coisa. Eu só mudei esse knob do grave porque realmente muda, né? De 71 para 116, muda bastante coisa, né? Então, fica aí essa dica para vocês. E aí a gente tem tom e coisa linda.
Então, cara, basicamente nos tons vai ser isso aí, tá? Sempre respeitando essas regrinhas que eu falei sobre a compressão, sobre o gate, vocês vão tirar de letra usando o SSL Channel, tá? Que é esse plugin aqui. Bom, passando agora para o meu Drum Bus, eu começo meu Drum Bus usando esse plugin. Ele é um plugin maravilhoso, gosto demais desse plugin, que é o Schweppes Omnichannel, tá? Ele é um plugin que ele é um channel strip, como por exemplo esse aqui, tá? A diferença é que o Schweppes Omnichannel ele é muito mais agressivo nas texturas e na característica que ele traz. Ele suja um pouco mais, ele traz um pouco mais de texturas, né? O SSL Channel chega a ser bem clean perto dele. Até um detalhe importante que eu comentei na mentoria lá, não é que o SSL Channel ele é clean, ele é transparente. Ele é um simulador de analógico, então ele traz essa ideia de mexer no som além dos knobs ali, ele tem uma estrutura, ele tem um simulador de circuito, então isso tudo muda o som. Equalização transparente mesmo é essa aqui, né? Clean, que é um plugin digital que não faz nenhuma alteração, é só o que você está fazendo mesmo. Não, o SSL Channel tem essa característica de mudar o som, mas comparado com o Schweppes Omnichannel é muito menos, tá? Por isso que eu falo que o SSL Channel comparado com ele é até bem clean. E como é que funciona o Schweppes Omnichannel? A gente tem aqui pré, gate, de-esser, equalização e compressão. Só que você percebe que quando eu toco aqui, isso aqui liga e desliga, porque eu não vou usar todas as opções que eu tenho nesse channel strip aqui do Schweppes. Eu vou usar só pré, eu vou usar só equalização e vou usar só compressão. Eu não vou usar nem o gate e nem o de-esser. Então eu deixo só ele desligado aqui, eles já estão inativos, tá? O que que é esse pré? O que que eu quero fazer nesse pré no meu Drum Bus? Eu quero trazer um pouco de saturação. Eu senti a falta de um pouquinho de saturação e essa saturação, ela dá um glue entre as peças, ela traz uma novidade, ela traz uma vida nas peças. Então, é uma coisa que eu estava sentindo falta já há um tempo, testando alguns plugins, e eu encontrei isso nesse e, cara, comecei a usar e é maravilhoso. Como é que funciona essa saturação desse pré? Ele tem esse botão, ó, Saturation, que é só você girar e a saturação vem. Só que ele tem 4 tipos de saturação: ODD, Even, Heavy e Crush, tá? Essa Crush, inclusive, ela é nova. Eu vou soltar aqui a bateria, eu vou solar só o Drum Buzz, então vocês vão ouvir a bateria sem efeitos, só para vocês ouvirem um pouquinho do timbre de cada saturação. Vamos começar pela ODD. Para aí vem agora. Vamos para Heavy agora. E agora para Crush. Cara, essa Crush, ela é maravilhosa.
porque ela é uma saturação que ela dá uma fechada nos agudos, e isso é muito difícil de ver em plugin assim. Inclusive, já deixo a dica para vocês. Provavelmente eu comece a usar essa Crush, mas como ela é nova, eu ainda não testei. Então, quero testar bem direitinho para não ter BO, mas ela me agrada muito, tá? Mas, por enquanto, eu vou continuar usando a que eu estou usando há bastante tempo, que é a ODD. E vocês percebem que todas as distorções aqui, elas mudam bastante o som, né? Dá aquela estourada no som. É um pouco dessa ideia mesmo. No caso das quatro opções, a que menos estoura e a que é mais transparente é a própria ODD, né? Ela é a mais limpa entre as quatro. Só que mesmo sendo a mais limpa entre as quatro, eu não vou usar 100% dela. Eu vou usar 50%, 60%. Eu vou aumentando aqui, vou sentindo isso, mas é só para trazer uma crocância para a bateria, uma vida para a bateria, tá? É detalhe. Olha como faz diferença. Coloquei 60 e pouquinhos, não sei se é por cento, né? 62% aqui de saturação. Percebe que traz uma vida para a caixa, traz uma vida para os tons, é maravilhoso, cara. Então, por volta desse set aí é por onde eu vou deixar em ODD, mas já falando para vocês, eu vou testar essa Crush aqui, porque gostei bastante dela. Depois do pré, gente, e é a única coisa que eu faço aqui, tá? Eu seleciono a chave aqui, aumento, é isso, não mexo em filtro, não mexo em nada aqui, tá tudo como vem quando você abre o seu plugin, tá? Depois do pré, vamos para o equalizador. E também pouquíssima coisa. O que que eu estou fazendo nesse equalizador, basicamente? Eu estou só puxando 2 dBs em 8K, tá? E tem que ter muito ouvido para perceber isso, mas ele vai trazer um pouquinho de esteira. É muito detalhe. E para finalizar, como eu falei para vocês, eu estou só usando 2 dBs em 8K. Não estou usando MIDI, posso até fechar isso aqui, ó, que não vai fazer diferença nenhuma no meu som. Até desliguei as outras bandas. E para finalizar, eu vou usar uma compressão paralela. E o que que é engraçado aqui? Geralmente, quando a gente usar compressões paralelas aqui nas DAWs, a gente tinha que fazer um auxiliar, fazer a compressão no auxiliar, enviar aquele, por exemplo, eu envio essa bateria aqui via um auxiliar, via um bus, um send para um canal ao lado, comprimia bastante esse sinal e fazia essa soma junto com a minha bateria original. Então era um som bem sujo, bem comprimido, que eu somava junto com o original até um ponto que eu achava que ficava legal. Só que agora a grande maravilha é que os plugins vieram com mix. Vários plugins estão vindo com esse mix aqui. Então, no caso, não, esse mix não é relativo ao pré ou ao equalizador, ele é só relativo à compressão. Então, o que que é muito legal disso? É que eu consigo fazer uma compressão muito, muito agressiva, só que eu posso, tá muito agressiva, mas eu não vou usar toda, eu vou usar só X quantidade aqui dessa compressão, que já é a própria compressão paralela, só que aplicada dentro do canal, cara. Então não preciso mais fazer auxiliar, não preciso mais fazer buzz, a parada ficou muito mais fácil aqui. Então o que que eu vou fazer? Eu tenho 4 tipos aqui de compressor: VCA, FET, Opto e Soft. E uma coisa que eu falei na mentoria, que eu vou repetir aqui, que é importante, muita gente pode me perguntar assim, cara, mas por que você usou o FET? Por que você não usou o VCA? Por que você não usou o Opto? Por que você não usou o Soft? É muito importante, quando a gente está falando desses plugins,
que simulam hardwares, que simulam analógicos como 7.6, como 3A, como 2A, como API, de você estudar um pouquinho as histórias dos plugins. Esse plugin é FET, esse plugin é VCA, que plugin é esse, sabe? E aí você vai começar a descobrir os tipos desses plugins e você vai começar a ver aonde eles são mais usados. Por exemplo, quando você começar a pesquisar sobre o API, você vai ver que ele é um compressor que ele é amplamente usado em batera, ele é amplamente usado em guitarra. Você vai ver que o 7.6 é um plugin amplamente usado em vozes, amplamente usado em guitarra, amplamente usado em baixo. Você vai ver que o 2A ele é amplamente usado em guitarra, amplamente usado em baixo, amplamente usado em violão, em voz. O 3A, a mesma coisa. E você vai começar a ver as diferenças deles, né? Que o 2A, por exemplo, tem um ataque e um release já presetados que é algo mais lento do que um 7.6, que o API ele traz uma textura de som mais agressiva, por exemplo, do que um 2A. Então você vai descobrindo os sons desses elementos. Por que que eu estou falando isso? Porque eu estou usando o FET aqui. E eu estou usando o FET aqui porque o compressor no modo FET, compressores em modo FET, eles são compressores que são muito usados para compressão paralela, né? Então, não é uma questão minha, da minha cabeça. É a história do áudio, cara. As pessoas fazem as coisas assim há muitos anos. Então, estou só replicando o que muita gente faz. E aqui, como é que eu vou fazer o meu set? Eu estou colocando um ataque médio para lento, tá? E um release super rápido. Então, onde é que eu vou trabalhar com isso? Eu vou trabalhar deixando os transientes passarem, bumbo, caixa e tudo mais, só que eu não vou deixar essa volta deles. Eu não vou deixar essa volta, como eu deixei, por exemplo, ali do gate, aquele release para dar o tum, como eu deixei o compressor dançando com a peça para voltar e eu conseguir ter a integralidade desse som. Como eu estou voltando com o release muito rápido, eu vou ter meio que a peça chapada aqui. Eu vou ter tu pá, bem chapadão, sem muito sustain. Então, quando eu somo essa compressão paralela, eu vou ter muita presença de bumbo e de caixa. Essa é a minha intenção, tá? Eu vou fazer uma compressão aqui por volta de 15 dBs. Percebem como o bumbo e a caixa ficou bem na cara? Ficaram muito na cara. Essa é a intenção. Só que ficou muito agressiva essa compressão. Então, essa é a magia do mix. Eu vou fazer aqui, ó. Se eu voltar tudo para o zero, vocês vão ver que ele vai perder totalmente a compressão. Então, a onda agora é dosar. Vou colocar entre 20 e 30 dessa minha mandada aqui de mix, tá? Então, olha que legal como fica o antes e depois agora, ligando e desligando o plugin por completo aqui, tá? Olha a diferença que isso aqui faz. Então, pouquíssimos
pouquinha coisita que a gente fez ali, puxou 2 dBs, puxou um pouquinho de saturação, puxou um pouquinho de compressão paralela ali. Olha a diferença que isso já fez na nossa bateria. Tá? Então, esse é o primeiro plugin que eu vou usar no Drum Bus. O segundo plugin que eu vou usar aqui vai ser o API 2500, amplamente usado para bus de bateria, e esse realmente vai ser o nosso compressor da bateria, como um todo, tá? A minha ideia vai ser comprimir de 3 a 4 dBs aqui. Perdão. Se vocês quiserem até copiar esse preset aqui, dar uma testada, ele é praticamente o que eu uso em todas as baterias. Usei no Dunamis, uso na igreja. Então, para esse estilo, rola muito. Que é um ataque médio, tá? Um ataque médio para lento, um ratio médio também, nada muito agressivo. A gente está falando de um drum bus aqui, e não é paralelo, é direto mesmo, 100%. E um release variável aqui, que é um release médio também, tá? Ele não é um release muito lento, não, mas também ele não é um release muito rápido. Ele vai deixar a peça respirar um pouco ali. É um compressor de bateria para buzz, então ele não pode ser muito agressivo. Vou comprimir cerca de 3 a 4 dBs. Ótimo, então fechamos aqui o meu compressor, tá? Não tem muito para falar dele. Eu acho que é realmente uma questão de vocês setarem e testarem. Depois vocês me falam. E por último, cara, eu vou usar um limiter, tá? Meu L2. E como eu já expliquei para vocês, tem duas formas de você usar limiter. Uma forma é para você obter volume final de plataforma digital, no caso, como eu faço aqui com o meu usado no Mixbus, que é você definir um teto aqui com o Alt Ceiling. Entenda isso como teto, tá? Coloquei -1. E aí, quanto mais você baixa aqui, mais você está dando volume. No caso do meu Drum Bus, essa não é a ideia. A ideia é realmente só definir um teto sem trazer volume. Então, para fazer isso, eu só baixo os dois de uma vez aqui, tá? Então, eu vou baixar aqui a ponto de que eu comprima cerca de 2, 3 dBs no máximo, tá? Só para ter esse controle desse pico, para ele não ficar pulando o tempo todo e eu ter mais controle da bateria. Cara, aqui tá ótimo, tô comprimindo 2 dBs, tá super saudável, não tá over, não tá agressivando ali minha caixa, nem meu bumbo, então isso aqui para mim tá lindo, tá ótimo. Cara, para mim o Drum Buzz tá lindo. E agora a gente vai para esse canal aqui que é o Heavy, tá? Para falar desse canal, o que que ele é? Basicamente ele é uma compressão paralela para caixa, tá? E tons, mas mais focado em caixa. Entendam, se eu pudesse, até falei isso na mentoria passada que não foi gravada, se eu pudesse nomear essa track, eu chamaria de presença, tá? É ela que traz a presença da minha caixa quando, por exemplo, está numa parte muito alta, tem muitos instrumentos tocando, você acaba às vezes perdendo
aquele transiente de caixa na cara, assim, ele traz de volta, tá? E como é que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo uma mandada do meu Snare Bus para o Bus 3 em 100%. Eu estou mandando em 0 dB aqui para o Bus 3. E estou mandando os meus tons também para o Bus 3 um pouquinho menos. Estou mandando em -2 aqui para o Bus 3. E quem é o Bus 3? O Bus 3 é o meu Heavy aqui, que vai trazer essa presença. Basicamente, é uma compressão super agressiva, tá? Em que eu tô com ratio em infinito, então vocês já podem saber que é uma compressão bem agressiva, com ataque super rápido e com release super rápido. Então, o que que é isso aqui? Eu não, diferente, por exemplo, do Schweppes Omnichannel, que eu estava deixando passar aqui o primeiro transiente, né? Por isso que eu estava com ataque médio para lento. Aqui eu tô com ataque super rápido e tô com release rápido também. Então, o que que eu vou ter aqui? Eu vou amassar as pontas. Então, amassando as pontas, o que que sobra para mim? Sobra o da caixa. Só que eu tô com release rápido também. Então, esse vai ficar... E essa soma é que traz esse ar, esse que vai dar uma sensação de que a caixa está mais na cara. É muito louco isso, né? Porque fica feião, inclusive. Mas quando você soma, fica lindo. Então, a minha ideia é fazer uma compressão de 20 dBs aqui, ó. Olha só como é que vai soar isso aqui. Percebe como ela tá encurralada de todos os lados. Ela não consegue dar ataque, mas ela não consegue ter sustain também. É um chapadão ali, E a ideia é justamente essa, porque quando você soma isso aqui, cara, vamos lá, né? Deixa eu mostrar para vocês. Cara, parece que a esteira vem, dá uma vida para a caixa maravilhosa. Lembrando para vocês o seguinte, não é que eu fico deixando isso aqui parado, tá? Inclusive, eu gosto de fazer essa mandada e deixar esse fader aqui, porque a minha controladora consegue reconhecer esse fader e é muito dinâmico isso aqui, sabe? Eu sempre uso entre -15 e -4, dependendo da parte da música. Por quê? Se você deixa isso aqui em -4, por exemplo, num verso suave da música, a caixa vai ficar na cara, fica uma coisa sem sentido, fica uma coisa sem nexo, uma caixa tão agressiva na cara. Então vai ter momentos que eu vou ter que baixar isso aqui, vai ter momentos que eu vou trazer mais para cara. Então vai do que eu estou sentindo no momento ali que deve ser, mas não, isso aqui não fica fixo. Eu fico sempre movimentando essa compressão paralela aqui. E para finalizar, a gente vai ter um L2 também, fazendo exatamente aquilo que eu falei para vocês, de trazer um controle de pitch. Nesse caso aqui, eu tinha baixado os dois para 22 juntos, só que eu senti que, como a informação desse heavy, como eu estou comprimindo 20 dB, já é muito baixa, eu decidi liberar um pouquinho o out ceiling aqui, para liberar um pouquinho a volta desse volume, para eu ter um pouquinho mais de som, né? Então, por exemplo, eu setei ele primeiro.
Talvez eu poderia estar fazendo aqui mais parecido com um limiter para volume final do que eu para segurar pico, tá? Porque eu estou definindo um teto mais alto, como eu faço aqui, e estou trazendo um pouco de volume. Então, justamente para ter um pouquinho mais dessa informação dessa caixa super comprimida. Então, não custa reforçar. Isso aqui é muito vivo, tá? Eu sempre mexo muito nesse fader aqui. Beleza? Então, assim a gente finalizou a nossa bateria. E aí agora a gente vem para o nosso baixo. Vamos ouvir um pouquinho do nosso baixo aqui, como é que ele está chegando para a gente. Então, você percebe que esse baixo ele tá com drive, ele tá com oitavador, só que ele tá bem fechado, tá? Só que assim, eu já sei por esse timbre que, cara, não vai dar para ficar trazendo agudo nisso aqui, eu não vou conseguir chegar no drive que eu quero. Então, eu criei um recurso que é esse bass sujo aqui, onde eu vou criar um ronco, um ronco artificial que eu vou somar com esse baixo para fazer esse baixo ter um ronco que corte mais a mix. Sabendo que eu vou fazer isso, esse baixo que vocês estão ouvindo aqui no canal Bass, eu vou já tratar como um baixo que vai priorizar os graves. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar ainda mais esse contrabaixo. Vou fechar ele um pouquinho e vou controlar um pouquinho dessa região desses médios graves aqui por volta de 200. Vocês podem perceber que o baixo ficou ainda mais fechado. Por que que eu fiz isso? Porque eu vou lidar com essa track como se fosse meu grave do baixo, é a região grave do baixo. E aí, nesse baixo sujo, a gente vai criar um drive artificial, tá? Então, depois desse equalizador, é só isso que eu vou fazer, não vou usar compressor, não vou usar gate. Eu vou colocar aqui o CLA2A, amplamente usado para baixos nesse estilo, com bastante pressão, né? Essa onda wall, né, que a gente chama, seria tipo como se fosse um muro, né, uma onda reta assim, né, do oitavador com drive. Comprimi cerca de 3 a 5 dBs aqui, lembrando que o 2A ele não tem set de ataque e release, já é presetado, então ele só tem um ganho e o peak reduction aqui, que é o threshold para você chegar na sua compressão. Beleza, tá aqui batendo 3, 4, 5 dBs. Tá? Então, essa track vai ser minha track de graves. E aí, como vocês podem ver, eu tenho esse baixo sujo. E basicamente o que eu fiz foi copiar o mesmo sinal para cá. Então, vocês podem ver até que no meu input aqui, ó, o meu input 13 é o baixo. Ele está tanto nesse bass, input 13, como nesse bass sujo aqui, o input 13, tá? Então é o mesmo sinal, tanto que se a gente for ouvir aqui, você vai ver que é o mesmo sinal. Só que aqui a gente vai tratar de forma diferente. A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir esse GTR Amp, tá? Eu vou abrir aqui exatamente como ele vem, quando você
abre ele, ele vem assim, com essa cara aqui. A primeira coisa que você vai fazer é clicar em Amp Type e você vai escolher Bass. Vai escolher Bass e vai escolher esse preset, Over Bass. Depois que você escolher o preset Over Bass, ele vai mudar a cara, você vai ver que a cara vai ficar cinza. E a única coisa que você vai fazer aqui, na verdade, são duas coisas. Você vai topar o drive e você vai topar o MIDI. E essa maravilha vai soar assim, ó. Sem vou adicionar. Só que aí fica com drive super agressivo, né? Médios e tudo mais, e grave também. Então, depois desse GTR Amp aqui, eu vou colocar um filtro de graves e agudos, ó. Estou fazendo o filtro de graves aqui em 167 Hz e o filtro de agudos em 2K. Então, ele vai dar ele vai fechar um bolsão ali de uma região. Então você não vai ouvir nem super graves e nem super agudos. É um bolsão de médio com drive, sabe? Olha só. Feião, né, cara? E aí a ideia é a gente fazer uma soma desse baixo grave com esse baixo com o drive artificial. Então é incrível como você passa a conseguir identificar esse ronco muito mais fácil do que antes nesse baixo, principalmente com a soma das guitarras, onde acontece esse fenômeno de mascaramento de frequência, porque as guitarras são as rainhas do médio agudo, né? Então mascara qualquer coisa. Então você fazendo essa ação, você consegue trazer, nem que seja um pouco, esse baixo de volta à vida nessa região dos drives, tá? Então super importante isso. E para finalizar o baixo, esse plugin de ganho que eu tenho aqui no meu baixo sujo é só para testar se a fase está certinha, tá? Então, como eu já sei, eu nem usei. Mas sempre bom você ter um plugin assim para poder testar a fase, se está tudo certo, polaridade, se está tudo certo. E aí eu tenho esses dois, né, canais, Bass e Bass sujo. Os dois indo para o Buzz 29. Quem é o Buzz 29? O Buzz 29 é o meu Bass Buzz. E por que que eu tenho um Bass Buzz? Simplesmente porque eu coloquei um equalizador aqui, onde eu estou retirando um pouquinho de médias graves e adicionando um pouquinho ainda de médio agudo para trazer um drive, uma região de drive geral, né, junto com os dois. Então é uma equalização do baixo como um todo, basicamente isso. É um detalhe muito pequeno, tá, cara? Isso aqui praticamente não faz diferença no som. Mas eu acho que dá uma limpada ainda mais nesse baixo. E esse é o nosso baixo, tá bom? Não tem nenhum segredo. E aí, cara, a gente vai passar para guitarra, que é a nosso último elemento que nós fizemos na mentoria que não foi gravada
e vamos ouvir um pouquinho a guitarra aqui para vocês sentirem como está chegando o timbre. Bom, o que eu sinto aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu vou até fazer do zero essa equalização com vocês aqui. A compressão e as pontas talvez não, mas equalização sim. Cara, eu vou deixar essa guitarra mais magra assim. Tem médios graves que tem que ser controlados ali, e principalmente graves, fazer um filtro de graves aqui, porque eu tenho outras coisas que eu preciso que vivam nessa região, e a guitarra realmente no todo, ela não precisa disso. Então, por mais que individualmente solada ela vai ficar mais magra e até mais fechada do que antes, mas no todo vai fazer mais sentido. Então vocês percebem que ela dá uma focada, assim, tem uns rolando junto com ela. Quando eu faço esse filtro de graves e esse corte de médio grave ali, ela dá uma focada na guitarra, assim. Mas óbvio que fica um pouco mais magra por perder um pouco desse grave, tá? Eu vou controlar um pouquinho aqui da minha média, meu médio agudo, porque eu na mentoria lá que não foi gravado, eu esperei para ver depois da compressão, mas como eu já sei que eu vou ter que fazer mesmo, então eu já vou fazer aqui por volta dessa região de 3,5 km, tá? Ela ficou bem mais fechada, e vou trazer um filtro de agudos agora também por volta de 7K para tirar os super agudos. Que, gente, acreditem, a guitarra ela vai ter pouca ação de 7K para cima. Percebam como, por mais que ela fique mais magra, olha como foca. Bom, depois de fazer isso, a gente vai usar uma compressão aqui. E essa compressão que eu uso é muito simples, eu simplesmente venho aqui e coloco esse preset de guitar, tá? E a minha ideia aqui é comprimir pouca coisa, cerca de 2 dBzinhos no máximo. É só para garantir que essa guitarra não vai ter muita variação. Então eu trouxe até um pouquinho mais de volume, compensei o tanto que ele perdeu aqui por conta dos filtros de grave e tudo mais. Estou comprimindo aqui 1,5 dBzinho, tá maravilhoso, tá ótimo. Só que quando você usa a compressão, você vai ter algumas pontas que vão chegar. Então é importante que você tire essas pontas, porque o que acontece? Se você não tira essas pontas, chega depois lá no meio da mix na igreja,
E você, meu Deus, cara, que isso? Tá apitando aqui, tá apitando ali. Você começa a achar que é microfonia, que é microfone de voz. E aí é a desgraça, né, cara? Que você se arrepende, meu Deus do céu. Quando foi que eu pensei em me meter com o DAW, que eu não tenho como solar nenhum canal, a mesa é muito melhor, e aí começa a virar aquela loucura que a gente já conhece. Então, é, já fica essa dica, cara. A guitarra, ela traz muitas pontas. Você não escuta agora, mas depois que eu tirar essas pontas, você nunca mais vai deixar de ouvir. Pelo menos nunca mais nessa guitarra. Olha só, eu já puxei essas pontas aqui, eu vou voltar todas elas. E agora eu vou começar a trabalhar com elas aqui para vocês irem ouvindo, tá? Então não tem nem o que falar, né, cara? Acho que fica perceptível para todo mundo isso aí. Agora, pô, Marcos, você tá tirando essas pontas muito meio que da mesma região ali. Por que você não só coloca um equalizador aqui, ó, e faz isso aqui? Por que você não vem aqui e faz isso aqui logo, ó? Por que eu não faço isso aqui, gente? Porque isso aqui vai pegar regiões ali que eu não quero, tá? Porque dentro de todo esse bolsão que eu fiz aqui, tem lugares que eu não tô pegando, ó. Tem espaços aqui. E esses espaços dentro do equalizador fazem muita diferença. Então, sempre quando você for tirar essas pontas, cara, que o bem fechado, no máximo, e vai ponta por ponta. Mas não façam isso aqui, de fazer um bolsão e achar que porque eu tirei quatro, cinco pontas aqui, você pode fazer uma pontona e tirar tudo de uma vez em uma ponta só. Não vai dar certo, você vai matar o som da sua guitarra. Não é isso que a gente quer, tá bom? Então, pessoal, basicamente foi isso que nós falamos na nossa mentoria que não foi gravada. Hatch, tom, surdo, drum bus, compressão paralela de caixa e tons, baixo, baixo sujo, bass bus, né, que seria o bus de baixo, e guitarra orgânica do dia aqui. E a gente ia seguir na nossa próxima mentoria. Tem algumas respostas e perguntas que eu dei e respondi na nossa gravação da mentoria passada, em que não foi gravado o vídeo. Esse áudio vai ser postado lá, todo o áudio completo da nossa mentoria que não foi gravado o vídeo, então você pode tirar alguma dúvida lá. Só que aqui está todo o conteúdo que nós fizemos nessa mentoria, agora eu regravando aqui para vocês, tá? Pessoal, me perdoem por esse inconveniente. Estou resolvendo aqui o computador para isso não acontecer mais, mas enfim, espero que de alguma forma eu consiga amenizar essa questão com essa aula gravada, regravada aqui para vocês. Um abraço e Deus abençoe.